Olá, boa noite. Eu quero mandar um abraço especial para você que me acompanha. Nós estamos falando agora diretamente aqui do portal ATV Jus, Ribeirão Preto, São Paulo. São exatamente 18 horas 33 minutos. Eu agradeço especialmente aos colegas que hoje vão participar comigo dessa live que eu reputo muito interessante. Me baseio justamente na categoria, no conhecimento e nos serviços prestados junto à advocacia nas respectivas áreas de domínio. Eu estou me reportando ao doutor Fabrício Martins Pereira, meu parceiro de ADV especial, que participa aqui conosco do Portal Jurídico, falando a respeito de direito ambiental. Também ao doutor Roberto Guimarães, meu colega também e parceiro do ADV especial, especialista na área do direito urbanístico, e a doutora Ana Arruda, né? Ana Cândida Arruda Campos, que nome bonito e grande. É minha colega aqui de ADV especial e tem a sua especialidade baseada no direito minerário. Já começo agradecendo a todos. Quero abrir agora um pequeno parênteses para falar inicialmente com o doutor Fabrício, e não posso perder essa oportunidade de parabenizá-lo nessa data tão importante. Eu quero que transmita meu abraço à doutora Fernanda. Aliás, é uma vida junto, doutor. Parabéns. Muito obrigado, Marco. Muito obrigado. Realmente, nos dias de hoje, um casamento durar 20 anos não é algo muito simples. Hoje estamos comemorando realmente 20 anos de casamento, uma alegria muito grande para a minha família. E o ADV Jus, na verdade, é uma extensão da família. Nós formamos uma família. Por isso eu te agradeço aí, em especial aí, a sua lembrança. Obrigado. Nós que agradecemos. Eu já passo a palavra rapidamente ao meu não menos ilustre doutor Roberto Guimarães. Meu parceiro, muito obrigado de ter aceito o nosso convite, participar aqui da nossa live. Bom, é sempre uma honra compartilhar essa live com pessoas ilustres, colegas ilustres. O Marco sempre dando oportunidade a nós, advogados, prestigiando a nossa classe e unindo cada vez mais os advogados, né? Então, eu parabenizo, é sempre louvável essa iniciativa, viu, Marco? Muito obrigado, doutor Roberto. Doutora Ana Cândida, que prazer poder falar com você hoje numa live aqui no ADV Jus. Muito obrigado de aceitar o convite. Pois não, doutora? Doutora... Não, o prazer é meu. Opa, então tá bom. Prazer conhecer os outros colegas que eu só conhecia de nome, né? E agora eu vou ter a oportunidade de ouvir tá certo. As considerações. Os assuntos que eles vão trazer. Isso mesmo. Eu começo com o doutor Fabrício. Doutor, nós estamos aí num cenário de pré-pleito eleitoral, vamos dizer assim, embora não tenha sido desencadeado a campanha propriamente, a propaganda eleitoral, a campanha já está desencadeada há algum tempo, né? Eu queria ver com o senhor o seguinte: as esperanças no setor ambiental, com as eleições municipais, elas vão se renovar ou são só expectativa mesmo, doutor? Olha, Marco, a campanha eleitoral ela é bem peculiar no Brasil, né? Sim. Os candidatos, na verdade, eles trazem soluções mirabolantes para todos os problemas, né? Sim. Ribeirão Preto, por exemplo, é uma cidade onde a gente tem problemas críticos no meio ambiente, como uma informação equivocada de que nós tratamos, por exemplo, 100% do nosso esgoto ou próximo disso, né? Não é verdade, porque nós temos ainda galerias pluviais que se misturam com esgoto, nós temos ainda ligações diretas, clandestinas ou não, diretamente, que despejam esgoto em natura, em rios, né? Basta passar próximo a alguns rios e você sentir o odor, você sabe que não são verdadeiras as informações. A gente não tem uma política ambiental dentro das obras públicas que propiciam a obra pública desde a sua concepção, a exemplo de uma obra que está sendo feita numa avenida aqui em Ribeirão Preto, onde foram suplantadas 50 árvores, e a gente percebe que não teve no projeto aquele trato necessário com efetivamente uma proteção do meio ambiente. Nós temos a Zona Leste, que dizem que é a zona de recarga do aquífero Guarani, né? Como se outras áreas não fossem importantes, tenta se restringir a construção naquela região, mas, na verdade, o crescimento ali também é desenfreado. Então, nas eleições, né, os candidatos prometem tudo,
que Ribeirão Preto vai virar uma Suíça. E as pessoas temos que ficar atentos, né, a toda essa situação e ver o que é pertinente e o que a gente pode efetivamente cobrar desses candidatos se eventualmente forem eleitos. Concordo 100%, doutor Fabrício. Doutor Roberto, agora nesse mesmo viés, eu te pergunto, né? As esperanças aí no setor urbanístico com esse pleito, nós podemos sim, ter esperanças aí de uma mudança, quem sabe, de novas cabeças, ou temos que ficar no campo, por enquanto, das expectativas? Essa época eleitoreira aí sempre me chacoalha bastante, porque o urbanismo em si traz como uma carta maior dele, né? A apresentação maior, né, do urbanismo é o plano diretor de desenvolvimento, que deveria significar para esses candidatos todos como um vetor para as campanhas. Então, aquela promessa de campanha nada mais seria muito mais válido que eles se restringissem a decorar mesmo o plano diretor e fazer cumprir. Fica muito simples assim, né? Então, é o que eu tenho. Isso aflige demais, né? Isso nos deixa assustados, assim como essas promessas que o doutor Fabrício disse de esse engodo, né? Que é o meio ambiente, né? Essa é a grande verdade. E o urbanismo deixa a desejar, porque nada é respeitado. A política urbana, os instrumentos urbanos, né? Para resolver os problemas de assentamentos informais, o planejamento urbano, frear um pouco essa proliferação de loteamentos meio que desregrados, entendeu? Fora de contexto. É isso, ó, terminou 4 anos aí e não se votou ainda, né, as leis derivadas do parcelamento social, inclusive o Código do Meio Ambiente, né, o meio ambiente. Ficou tudo. Exatamente. Nossa, e vem muita discussão ainda, né? Mas eu não sei se conseguem votar no próximo mandato as leis derivadas, né? Então, mobilidade urbana que nós não temos ainda, né? Desde do início da Constituição de 88, que tornou obrigatório, né? A partir do Estatuto da Cidade, o plano diretor, e Ribeirão Preto sempre mancou com isso. Mas a esperança é a última que morre, digamos assim. Aguardar. E espero só que haja uma conscientização, né? As esperanças não podem acabar jamais, né, doutor? É isso mesmo. Não pode. Tem que haver uma conscientização. Temos sim esse pleito, porque há sempre aquela polarização, né? Ribeirão Preto, tudo leva a crer que nós não teremos aí um candidato à altura para competir mesmo com a situação, né? Com o governo, que foi premiado, né? Na verdade, ele foi premiado com a liberação da verba do PAC, e aí ele encerra o governo, transformando Ribeirão Preto num canteiro de obras, né? De obras, Ou seja, ninguém concorre com isso, essa é a grande verdade, né? Fica muito difícil. Eu acho que foi essa a razão, para ser sincero, peço desculpas aí aos colegas, mas eu acho que foi a grande tacada, né, nessa eleição, porque compeliu os demais candidatos que estariam, digamos assim, interessados a debandarem dessa eleição, né? Porque não dá para competir com a máquina. É isso mesmo, doutor Roberto, eu concordo plenamente. Doutora Ana Cândida, evidentemente que a mineração merece uma atenção igualzinha, né, ou talvez do mesmo nível, da mesma importância, com toda certeza, do direito ambiental, do direito urbanístico. Agora, nós vamos deixar um pouquinho essa questão política, da esperança política, para falar um pouquinho de mineração em APP. As pessoas, eu sempre falo nesse tema, e às vezes é um pouco recorrente, redundante, que eu repito que mineração, o pessoal imagina que existe somente lá longe, né? E a senhora já esclareceu aqui em algumas oportunidades que não, que aqui também tem. Mas eu gostaria que a senhora focasse um pouquinho, né, nessa direção, mineração e em APP, né, doutor? Por favor. Bom, seguinte, eu vou pedir a licença para inverter e falar primeiro do princípio da rigidez locacional. Pois não. Por quê? Porque a mineração e APP deriva
dessa questão da rigidez locacional. Então, eu vou te refazer a pergunta, ok? Olha lá, por favor, fale, por favor, doutora, do princípio da rigidez locacional. Vamos lá, vamos falar assim. Imagina que o empreendedor quer implantar uma indústria em determinado local. Ele vai ter que fazer um estudo de viabilidade técnica, viabilidade econômica, viabilidade de tecnologia, mão de obra, talvez questão tributária, no local onde ele pretende implantar aquela indústria dele. Vamos supor uma indústria de um montador, certo? Ele tem a possibilidade de escolher se ele vai implantar o empreendimento dele em Ribeirão, em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Onde tiver maiores condições dele desenvolver a atividade dele, é ali que ele vai ficar. Isso não acontece com a mineração. Por quê? Porque a gente não escolhe aonde que os minérios ocorrem, certo? É uma questão geológica, uma questão físico-química de milhões de anos. Então, digamos que a empresa tem aí uma vocação para argila ou para areia. Ela não vai poder ir para um lugar aonde não tem essa ocorrência. Sim. E isso se chama o princípio da rigidez locacional. A mineração é obrigada a se instalar onde os minérios, onde há a ocorrência de minérios, certo? E que isso, muitas vezes, pode até impedir a atividade. Por quê? Porque se por um acaso ocorre num local longe do centro consumidor, de difícil obtenção de mão de obra, pode ser que encareça muito o processo e inviabilize. Então, assim, a primeira questão, né, que a mineração tem que observar é onde tem a ocorrência mineral, onde esses minérios acontecem. Então, esse é o princípio da rigidez locacional da mineração. Nos parece lógico, né, doutora, que, evidentemente, a partir do momento que se localiza uma jazida, a exploração ela tem que ser onde a jazida está. Exatamente, né? Eu não posso extrair ouro na praia de Copacabana, né? E nem podemos fazer online, né, doutora? Não podemos. É isso mesmo. Doutor Fabrício, agora um tema que é bastante interessante, inclusive já foi objeto de uma participação sua aqui, mas a gente recebeu, inclusive, uma solicitação de uma abordagem também um pouco mais específica aqui na nossa live, né? Marco social do saneamento básico. Agora, quem dá as cartas é a ANA, doutor Fabrício, a Agência Nacional de Águas, né? Vai funcionar ou vai precisar muita fiscalização? Na verdade, Marco, a gente entende que a ANA é efetivamente o órgão mais, digamos assim, vocacionado à competência efetiva, né? A ANA tem profissionais muito experientes e com aptidão específica, então nós entendemos que realmente essa foi uma boa tacada. A preocupação da gente é no sentido da estrutura do órgão, né? Então, assim, se tiver efetivamente um apoio do governo federal no sentido de aparelhar a ANA, a gente verifica que efetivamente ela vai desenvolver as suas novas funções, os papéis que a ela foram desenhados no marco, de forma muito favorável, muito produtiva para o nosso país de uma forma geral. Nós temos atribuições, por exemplo, do IBAMA, que até muitos profissionais do direito não têm conhecimento, quanto mais os munícipes, as pessoas de uma forma geral, o cidadão, de que o IBAMA ele tem uma competência constitucional muito grande no sentido da fiscalização e a tutela do meio ambiente e que ele firma, inclusive, convênios com os estados. Por exemplo, as atividades que no estado de São Paulo a CETESB desenvolve, na verdade, elas são de competência do IBAMA, mas são por convênios firmados com os estados que esses órgãos estaduais desenvolvem o papel de um órgão da federação, um órgão federal. No caso, a ANA, nós dizemos, a nossa opinião é a mesma.
ela deve ser muito bem estruturada para cumprir efetivamente a sua nova função, né? Suas atribuições. E esperamos que dê tudo certo, né, doutor? Sim. É isso mesmo. Olha, eu quero mandar um abraço especial para todos que nos acompanham neste momento aqui em nossa live. Muito obrigado pela preferência aqui, pelo apoio, ok? Por nos acompanhar. Neste instante, eu quero perguntar ao meu colega, doutor Roberto Guimarães, doutor, qual deveria ser, né, o primeiro instrumento da política urbana, para sua reflexão? Vamos lá. O primeiro instrumento sempre partindo do Estatuto da Cidade, né, do plano diretor de uma cidade, que observa-se aqui em Ribeirão Preto historicamente não vêm sendo utilizados, mesmo porque não foram tratados como deveriam, né, na legislação municipal. Mas, enfim, eles são os 3 instrumentos que devem ser usados de maneira sucessiva pelo município, que esses instrumentos, a utilização, parte do pressuposto de um imóvel subutilizado. Que é o proprietário, ou por alguma razão, ele deixa de atender a finalidade social daquele imóvel, certo? Seja lá por investimento, por especulação imobiliária, tudo mais. Então, o município passa a ter o dever, e eu ressalto, é dever, não é faculdade, é dever, compelir aquele proprietário a dar utilização àquele imóvel. Então, ele começa com uma notificação, essa notificação bem sucedida do proprietário, ela é levada para a averbação na própria matrícula do imóvel. E aí inicia-se procedimento inicialmente administrativo. E aí tem a primeira etapa, que seria a edificação ou parcelamento do solo compulsórios. Então, ele é obrigado a edificar ou parcelar o imóvel. Na sequência, vem o IPTU progressivo, que aí, durante um prazo, as alíquotas vão aumentando, onerando esse proprietário e fazendo receita para o município. E, por um último instrumento, esse de parcelamento do IPTU, ele deve durar, ele tem um limite de percentual de alíquota e um limite de ano, né? Então, em 5 anos tem que terminar esse procedimento. E partindo para o derradeiro, que seria aquele que é a desapropriação em si. Aí a desapropriação pode ser paga em títulos, é uma chamada desapropriação sanção. E aí que vem um mecanismo interessante, que é aquela desapropriação, e uma construtora, por exemplo, pode pagar aquele quanto indenizatório e dar uma destinação social, fazer um parcelamento do solo, edificar um prédio público, uma escola, algo parecido. É o que eu tinha de dizer sobre esses instrumentos. E ressalvo, isso deve ser tratado num plano diretor, e ele precisa ser dado concretude a esses instrumentos, sob pena de improbidade administrativa. O Marco, dado o recado. Eu posso quebrar o protocolo, Marco? Você me permite? Se for bem rapidinho, sim, doutor. Pois não. É muito rápido. É só corroborando com o que o doutor Roberto falou, Ribeirão Preto tem 4.000 imóveis que são do município. Isso é um absurdo, porque desde o começo desse mandato não se vendeu um desses imóveis. Então, como é que a municipalidade pode pretender que os imóveis sejam utilizados em conformidade com a sua destinação social, se o próprio município é proprietário de 4.000 imóveis obsoletos, né? Só para colaborar um pouco aí com a... Legal. Doutora Ana, agora então vamos dar sequência, né? A senhora já falou, aliás, muito bem, né? Dessa parte do princípio da rigidez locacional. Agora a gente vai, então, para a mineração em APP, que também é do seu domínio, por favor. Então, uma coisa deriva da outra, né? Então, se a indústria de mineração, a mina, só vai poder ser instalada onde há ocorrência mineral, como é que fica uma jazida que está localizada, por exemplo, numa APP?
Eu só vou dar uma lembrada aqui no conceito de APP, doutor Fabrício, só para contextualizar. A APP é uma área protegida, super protegida, coberta ou não de vegetação nativa, com a função ambiental de preservar recursos hídricos, paisagem, estabilidade geológica, biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. A APP seria aquela área intocada, né? Acontece que é muito comum ocorrências minerais em APP. E aí, como é que fica? Surge aí um conflito, né? De um lado a APP, de um lado a questão da preservação e de um outro uma questão estratégica, econômica para o município, para o estado, para o país, né? Países que têm grandes reservas minerais têm maior poder de barganha, né? Vamos dizer assim, Brasil. Então, vamos pegar o exemplo do Brasil na questão do minério de ferro. Uma das ocorrências de APP são os topos de morro. O minério de ferro, ele ocorre muito em topo de morro, principalmente ali na região do quadrilátero ferrífero, em Minas Gerais. E aí, como é que faz? Bom, no Código Florestal antigo, não se falava em mineração. Quem passou a regular isso foi a Resolução CONAMA 369 de 2006, uma coisa assim, tá? E aí, o que essa resolução falava? Que era possível a mineração em APP, desde que, no caso de utilidade pública, interesse social ou atividade de baixo impacto. O que a resolução entendia como utilidade pública? A mineração, exceto areia, argila, cascalho e saibro. E o interesse social, justamente essas: areia, brita, cascalho e saibro. Então, pode ocorrer a mineração em APP desde que seja caso de utilidade pública ou de interesse social. E aí vem uma questão que está um pouco ainda truncada. Por quê? Porque a resolução falava que o empreendedor tinha que provar o porquê dele extrair naquele local. Ele tinha que provar a inviabilidade locacional em outras áreas. O novo código não traz isso, ou seja, basta que seja um caso de utilidade pública ou interesse social. E aí, essa é a forma de fazer vamos dizer assim, a simbiose entre APP e mineração. Obviamente que dentro de um processo de licenciamento ambiental rigoroso, que a mineração tem que atravessar, com medidas de mitigação, com plano, o PRAD, né, que fala, que é o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas, o descomissionamento de mina, quer dizer, tudo isso muito bem planejado, não é simplesmente, utilidade pública, interesse social, vou mandar ver aqui na APP. Não, é possível, mas dentro de uma coerência, dentro de um estudo, em nome do que a gente chama de sustentabilidade, certo? Doutora Ana, isso aqui para trazer para um linguajar mais tranquilo, assim, tem que ir com calma, né? Sim. Doutor Fabrício, agora só para a gente nós já estamos quase chegando no finalzinho, viu, doutor? Assim, pode ser rapidamente. Eu gostaria também que o senhor só falasse uma abordagem, né? Fizesse uma abordagem, de uma questão que me chegou assim. Olha, tem muita gente que me imagina que qualquer mata, qualquer lugar que exista mata, seja uma área de preservação permanente. Mas a gente sabe que não é bem assim, né, doutor Fabrício? Sim, na verdade, a APP, né, a área de preservação permanente, como a doutora falou, tem todos esses atributos, né, e ela é conhecida como mata ciliar. Ela é a mata que realmente fica às margens de um rio, e é um dos principais motivos pelo qual os rios no Brasil, quase que na sua totalidade, são perenes. São rios que, na época da seca,
eles continuam fluindo, eles têm o seu curso justamente porque eles têm a zona de recarga, justamente por conta dessas plantas, dessa mata ciliar, né? E a propriedade rural, geralmente, você encontra dois principais elementos de proteção ambiental, que é justamente a APP. Essa mata ela tem que ser preservada ou reconstruída recomposta quando não existe as margens de rios e nas nascentes também de rios nos olhos d'água. E o outro elemento também fundamentalmente protegido nas propriedades rurais é a reserva legal florestal, né? Que são aqueles 20% de mata que deve ter dentro da propriedade rural. No Código Florestal de 66, era obrigatório que o proprietário tivesse a área de reserva legal florestal dentro da sua própria propriedade. Sim. Hoje, com o novo código, na verdade, existe a possibilidade de você fazer uma compensação. A área que já foi degradada, a área rural que não tem absolutamente nada de reserva legal ou não tem os 20%, o proprietário pode sim adquirir uma área em outra propriedade que tenha uma mata, né, onde ele vai fazer uma compensação e vai utilizar aquele percentual, lógico, dentro de toda a regulamentação, observando a lei, a regulamentação, para que ele tenha 20% efetivamente de mata referente à propriedade que ele exerce. Isso efetivamente preserva o meio ambiente, não somente isso, mas você tem que pensar também em corredores biológicos, unindo essas áreas de preservação permanente com outras propriedades ou regiões, trazendo um benefício ambiental muito grande e também promovendo a sustentabilidade, sem a necessidade do proprietário rural que tenha uma atividade produtiva na sua propriedade, tenha que se abster de produzir nela para, na própria propriedade, plantar mudas e compor uma floresta artificial. Então, basicamente, são esses os elementos. E procedendo dessa maneira, vai estar todo mundo legal, todo mundo dentro da lei, tudo certo, não é isso? Com toda certeza, e a gente promove a sustentabilidade, né? Porque no Brasil, os próprios órgãos ambientais de fiscalização, eles não atendem geralmente à sustentabilidade, como a doutora falou. Não pode intervir em APP, mas como que eu vou fazer para ter os minérios que são fundamentais para a vida do ser humano hoje, se eles se encontram na APP, né? Então, você tem que buscar um caminho de preservar o ambiente, mas também permitir a atividade, né, econômica essencial para o ser humano. É verdade. Doutor Roberto, 2 minutinhos para o senhor falar de um assunto que eu gosto muito, viu? Eu sempre falo no programa, eu gosto muito, do vinho, sim, mas aqui eu gosto muito também de ouvi-lo falar a respeito desse tema aqui, ó, regularização fundiária. Inclusive, um passarinho me falou que vem vindo aí algumas novidades, mas, por favor, o senhor fica à vontade para fazer uma abordagem a respeito desse tema, pelo menos uns 2 minutinhos, doutor, por favor. Pois bem, bom, em primeiro lugar, dizendo o seguinte, né, que você foi muito feliz, ou não sei se foi proposital ou não, estratégia sua, que as nossas 3 áreas estão umbilicalmente ligadas, né? Isso não tem a dúvida, né? Não se fala em urbanismo sem pensar no ambiental e no direito minerário, né? Verdade. Mas, com relação à regularização fundiária, é um instituto que teve início há pouco tempo, é um instituto recente, e por ser recente, ele os governantes não dão a devida relevância, né? Ele veio para resolver não só os assentamentos, né, informais relacionados com favelas, né, e tudo mais, mas também aqueles empreendimentos que foram feitos margeados da lei, Sim. que são os parcelamentos feitos por pessoas empreendedoras mesmo que executaram esses parcelamentos ao arrepio da lei. Obviamente, para aumentar aí o VGV, né, o lucro, a lucratividade deles, né? Em Ribeirão Preto nós temos dezenas de casos e há um descuido, né?
essa administração tentou abarcar essa situação, mas com uma certa resistência. Isso tem me preocupado bastante. Então, hoje, eu vejo o tema, se é muito interessante, a mim arrepia, porque realmente a gente patina bastante, infelizmente, né? Infelizmente, Ribeirão Preto não deu a atenção que deveria dar. Eu sempre lanço aqui mão de dizer que uma cidade vizinha, com mesmo um pouco menor que Ribeirão Preto, que é São José do Rio Preto, em um ano de administração séria, ele simplesmente zerou o déficit de regularização fundiária, né? A questão da regularização. E foi um ano de trabalho, né? Trabalho sério, com afinco, e resolveu bastante. E o problema todo é que a regularização fundiária ela tem de 3 modalidades: interesse social específico e a inominada. E aí, o próprio nome diz, né, que a interesse específico é quando os beneficiários nessa regularização podem bancar a regularização. Social é quando o município, no caso de São Paulo, ele se convenia, ele vai fazer um convênio com um programa do governo estadual que chama Cidade Legal, para poder implantar isso na cidade. E a inominada é para atender aqueles assentamentos, aquelas implantações ocorridas antes do marco legal do parcelamento do solo, que é a Lei 6766 de 79, tá? Certo, doutor Roberto. Tá bom? Tá certo. É isso mesmo. Doutora Ana, agora eu quero fazer assim, vamos dizer assim, um pequeno desvio. A gente está falando de uma maneira ultra profissional, vocês três, né? E para mais ou menos na mesma linha, a gente observa que existe uma interferência, assim, do poder público nas diversas áreas, né? Especificamente no direito ambiental, no direito urbanístico. Com certeza existe também aí na área minerária, né? Existem entraves, existem barreiras a serem transpostas, né? O que a senhora pode nos trazer assim à luz, né? E de uma maneira sucinta, que também ocorre dentro da área minerária e que evidentemente traz aí bastante dor de cabeça para os profissionais que militam nessa área. Bom, a questão do licenciamento ambiental é o calcanhar de Aquiles, né? Certo. E aí, o doutor Fabrício pode falar por mim, não é só mineração. Licenciamento ambiental, falou essa palavra, já começa a dar surto, né? Então, e isso... Traumático. Então, esse é um grande problema. A questão do licenciamento, justamente por isso, por conta de não entender da importância da atividade. Eu não estou nem falando só da mineração, estou falando de uma atividade econômica em geral. Fica aquela coisa muito míope, aquele estudo muito míope, e deixa de analisar uma série de questões. Então, por exemplo, o órgão resolve não licenciar uma área no município X, que iria dar, sei lá, 50, 100 empregos, entendeu? Isso não conta, né? E a mineração, a gente sabe, junto com o agro, segura as pontas aí, né? Nós temos aí uma participação grande na arrecadação. Então, esse é um ponto. O outro ponto é a própria questão da agência mesmo, da questão regulatória, porque é uma burocracia hercúlea que tem que se enfrentar no antigo DNPM, hoje ANM. É difícil, eu já tive situações assim bizarras, vou falar DNPM porque foi na época, de não querer aceitar um protocolo. Não, mas por que a senhora vai protocolar? Eu falava, não interessa, eu tenho direito de petição. E assim ia, né? Então, junta as duas coisas. Por isso que tem que estar muito bem assessorado, porque qualquer coisinha esbarra e aí empaca. Certo. Isso certo. Sem falar de intervenção do Ministério Público, que muitas vezes também vem para querer empatar o negócio. É complicado, né? Olha, aí eu
Posso dizer com toda certeza que ainda bem que existem profissionais como vocês três. E o doutor Fabrício, nós chegamos no finalzinho da nossa live, quero te agradecer imensamente, quero te desejar uma noite imensamente feliz, ao lado da Fernanda, ao lado da sua família maravilhosa. Obrigado por ter aceito, por ter participado aqui com a nossa live, doutor Fabrício. Meu querido, é um prazer meu enorme estar aqui contigo e com os colegas tão destacados, como o doutor Roberto, a doutora Ana. Então, assim, é um prazer muito grande e a gente está sempre à disposição. O que a gente puder colaborar e trazer aqui um pouquinho da nossa experiência, estaremos sempre por aqui. E a doutora Ana falou uma questão muito importante sobre a questão do profissionalismo no licenciamento ambiental. Se nós não entendermos que o direito ambiental ele é pluridisciplinar e tivermos junto trabalhando com profissionais das áreas específicas do licenciamento, realmente se torna muito difícil, quiçá impossível, trazer uma atividade econômica que é benéfica ao município e aos cidadãos. Uma boa noite a todos, agradeço muito a atenção e é um grande prazer estar aqui com os colegas. Obrigado, doutor Fabrício. Doutor Roberto, eu ratifico meus agradecimentos à sua participação, sempre uma alegria imensa revê-lo e reencontrá-lo, ouvir as suas considerações sobre direito urbanístico. Obrigado, doutor. Eu que agradeço. A felicidade, o prazer é recíproco, viu, Marco? Principalmente quando essa live é nutrida por colegas de tamanha envergadura, né, de calibre. São colegas, né? Essa é a grande verdade, né? Isso que é muito bonito, esse trabalho que vocês vêm propiciando para esse público imenso aí nosso. Obrigado. Eu só vou deixar uma deixinha, né? Eu vou só fazer uma colocaçãozinha, que é a interferência do poder público nessas nossas três áreas. Eu até digo que não é nenhuma... Para falar que é uma interferência negativa, parece até uma coisa esquisita, né? Interferência mais é omissão, né? Então, eu acho que é uma omissão do poder público, ele deixa de fazer. E quando você leva um problema, é preferível o funcionário, o servidor público, é mais fácil ele dizer não, indefiro, do que cumprir o procedimento, não é verdade? Então é mais fácil, traz menos responsabilidade para o servidor público. Isso o que significa? Despreparo. Culpa de quem? Mais uma vez do poder público, né? Que não faz a reciclagem, né? E tudo mais. Fica devendo, né, doutor? Fica devendo. Muito obrigado pela sua participação. Você traz aquele tempero especial aqui para o nosso programa. Quero dizer que para mim é uma satisfação imensa tê-lo no hall de participantes aqui do ADV Especial. Eu gosto muito também desse foco, dessa área nova que eu fiquei conhecendo através de você, através da senhora. Muito obrigado, viu? Eu agradeço, gostei muito. Promova mais essa questão interdisciplinar, que é muito interessante. E justamente para as pessoas entenderem, saberem mais, né? Gostei demais. Com certeza estaremos aqui para promover outros debates, outras lives. Eu quero também que vocês fiquem à vontade para me mandar aquele e-mail, aquele zap. Marco, vamos fazer outra? Sim, vai ser para mim sempre um prazer. Muito obrigado a vocês três. Me dirijo agora a você que me acompanhou até agora, nesse instante, nessa live significativa, diretamente aqui do portal ADV Jus. Falo de Ribeirão Preto, São Paulo. Hoje falei de 3 matérias especiais com profissionais destacados nas suas áreas de atuação. Falei de direito ambiental com o doutor Fabrício Martins Pereira, de direito urbanístico com o doutor Roberto Guimarães, e direito minerário com a doutora Ana Cândida Arruda Campos. Muito obrigado a todos vocês que nos prestigiaram neste dia de hoje, dia 6 de outubro. Um abraço especial a todos e até o próximo. Até.